A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos para trazer mais uma vez a porção da palavra do Senhor, que se encontra em Salmo 127, que o tema é todo o bem procede de Deus. Então, tudo aquilo que é bom vem do Senhor, porque Ele é o bem, é a sua essência. Não pode negar-se a si mesmo. Então, nós vimos aqui no Salmo 127 que diz assim: isso é o cântico de peregrinação de Salomão. Ele diz a sua palavra assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Ponto e vírgula. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Olha que coisa gloriosa é o Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui nós vemos aqui um salmo glorioso da palavra do Senhor. Se nós colocarmos um pouco em prática a palavra de Deus em nossas vidas, vamos ver que há paz em nosso lar, há paz no meio da tormenta, há paz no meio da família, dos filhos. Quando nós viemos aqui ouvimos essa palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Muitas vezes nós vimos aqui a palavra de Deus: e o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você imaginou? Deus está lá dos altos céus, nós pensamos que Deus não está vendo nada. Não está guardando nada, não está prestando atenção em nada. Mas aqui nós vimos que edificar a casa não é o alicerce, uma casa física, mas essa casa espiritual. Ele está dizendo: esta casa espiritual. Não é as paredes de uma casa. Assim como uma casa ela é edificada do alicerce, vai sucessivamente. Se o alicerce não estiver bem, não for bem alicerçado, obviamente que a casa cai. Assim também somos nossas vidas no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós vimos que o Senhor é que guarda. Muitas vezes você tem a prosperidade, você tem tudo. Para quê? Imagina, não preciso do Senhor para nada. Mas aqui eu quero dizer para você que é numa espiritual. Nós vemos que numa espiritual, nós vemos que precisamos estar bem diante de Deus. Vivemos em épocas, eu acho que não, eu sempre falo assim, em épocas. É que nessa época está se tornando mais difícil a situação. Mais a dificuldade do povo espiritual de não aceitar Deus Todo-Poderoso, de não amar o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus que deu com teu grande amor, entregou Jesus, mandou Jesus para que morresse na cruz do Calvário, e muitos têm virado as costas para ele. Isso é desde o início, desde o princípio. Só que nós estamos vendo isso muito, principalmente dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Nós vemos tudo isso. Então nós vimos que nós precisamos estarmos, como se diz, edificando a nossa casa espiritual. É a nossa casa. Como está a tua casa espiritual? Como está a minha casa? Olha para quem? Para dentro de mim. Não vou olhar para B, para C. O que está ocorrendo no mundo, o que nós temos que fazer é orar. Não manter o nosso olho fixo no que está sucedendo
e desanimarmos. Quando olhamos o que está sucedendo, nós podemos olhar: Jesus está voltando. Eu preciso edificar a minha casa, o meu lar, a minha família. Elas têm que estar bem diante do Senhor. Então nós vimos que aqui, nós vemos que deixe Deus estar no centro dos seus esforços e não na periferia. Deixa Deus estar no centro do nosso esforço. O esforço fica para Deus fazer para nós. Nós somente fazemos a sua vontade. É deixar Deus ser o teu dono. É deixar Deus ser o nosso dono. É porque nós vimos hoje cada dia mais as dificuldades no relacionamento, no casamento, entre filhos e pais. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aí nós vemos um ponto e vírgula e um ponto. A seus amados ele o dá enquanto dorme. Você crê que Deus cuida? Não precisa tanto desespero como nós vimos aqui, deixar Deus no centro do seu esforço e não na periferia, em vão. Isso repetido 3 vezes. Salomão, o autor desse salmo, era mestre em ensinar sobre a vaidade. Por que Salomão ensinava sobre a vaidade? Porque ele viveu. Ele sabia que não adiantaria tanta riqueza, tudo que ele construiu ali, que não foi nada vindo dele mesmo. O esforço, tudo que Deus criou, Deus formou, que Deus deu para ele, veio tudo de Deus. E ele está dizendo que não adianta, se ele não fazer, se ele não edificar, em vão. Trabalhos que edificam, é tudo em vão. Então nós vimos que ele fala com propriedade, porque ele viveu essa experiência. A ação do Senhor é a base de tudo que não é vão. A ação do Senhor é tudo. A nossa ansiedade e a nossa independência de Deus impede os propósitos dele. Esforço não alinha com o Senhor, é inútil. Então deixamos, a Bíblia diz que nada nós fazemos sem Ele. Nada. Sabe o que é nada? Não, eu tenho esforço, eu faço, eu levanto, eu trabalho de noite, eu conquisto. Amados, mal sabe que a tua vida está nas mãos do Senhor. A tua saúde, a minha saúde está nas mãos do Senhor. Ele que controla, Ele que te acorda. Você levanta porque Ele acordou. Você vai trabalhar porque Ele levou. Você prosperou porque Ele permitiu que prosperasse. É por isso que nós devemos confiar nesse Deus. E a alma, como está aí a gratidão a esse Deus, que tudo nós podemos fazer. Nós temos Deus aqui, a nossa ansiedade e a nossa independência de Deus impede os propósitos. Nós fomos criados com propósito para o Senhor. Você que está dentro da casa do Senhor, você que está fora do Senhor, não pense que foi criado por mero bom, não, o propósito do Senhor. Você sabe que tudo eu tenho falado, continuarei falando sobre esse tema, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia só tem uma visão que nos mostra, a visão é os céus, é a salvação, é nós se converter ao Senhor, aceitar, é nós reconhecer o nosso pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E o pecado faz inimizade entre Deus, o homem e Deus. Então é por isso que a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, a preocupação de Deus está com a minha, com a tua, com a sua salvação e com a nossa felicidade. Porque nós vemos que o tema de tudo bem procede dele, vem dele. E nós vemos que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Ele dá.
Mas isso precisa do quê? De confiar. Isso precisa do quê? De deleitar no Senhor. Porque nós vimos que aqui que a nossa ansiedade e a nossa independência de Deus impede os propósitos dele em nossas vidas. E é por isso que nós temos que aceitá-lo. É por isso que nós temos que tê-lo, ele como nosso Deus, como nosso dono. Ele ser o centro das nossas vidas. Como se propósito, esforço não alinha com o Senhor, é inútil. Um aparente avanço talvez se revela como um retrocesso. Pode-se ganhar algo momentaneamente, mas perder o mais importante pelo resto da vida. Eu posso ganhar o mundo inteiro, mas a minha alma, a nossa alma, ela tem que voltar-se a Deus, porque o fôlego que eu respiro aqui, que eu estou falando, esse fôlego não é meu, é dele, eu vou ter que devolver ao Senhor. Mas ele não esforça a ninguém. O lindo é que nada é por pressão, mas por amor. A escolha é minha, a escolha é tua. Ele quer o melhor para você. Eu quero o melhor para mim. Em meio a todas as tormentas, em meio a todas as dificuldades, se você tem um Deus como centro da sua vida, da nossa vida, aí paz em nossas vidas, há tranquilidade em nossas vidas. Nós vimos aqui, mas perder é mais importante pelo resto da vida. Perder pelo resto da vida, amados. Não, nós vimos aqui, portanto, a única vida que vale a pena é aquela de quem permanece aos pés do Senhor. É a única vida que vale a pena. Quando nós estamos aos pés do Senhor, é o melhor lugar que você, nós podemos estar. É nos pés do Senhor. Se você não tem um hábito de orar, se você não tem um hábito de buscar ao Senhor, comece a orar. Comece a orar como 5 minutos, faz um propósito com Deus. Você que está dentro da casa do Senhor também, que não tem um hábito de orar, você que está fora, que não tem um hábito de orar, fale com o Senhor. Senhor, a tua palavra diz, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo seguir ao Senhor, eu não consigo ser fiel. Seja aberto com o Senhor, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo deixar isso, deixar aquilo. Senhor, me ajuda. 5 minutos, começa com 5 minutos, aí no teu quarto, onde você quiser, fale com ele, mas de coração aberto, de coração sincero, rasga para ele, Senhor, esse vício que eu tenho, eu não consigo sair dele, sozinho não, mas a tua palavra diz que tu és o dono, que o Senhor faz tudo por nós, que o bem vem do Senhor, procede do Senhor, e isso não está fazendo bem a mim, não está fazendo bem a minha família, não está fazendo bem ao que está à minha volta. 5 minutinhos tira por dia, você que não tem hábito, você mesmo tem dentro da igreja, mas não tem força para orar, não tem hábito para orar. Começa devagarzinho, começa a falar com o Senhor, ou então dobre o joelho, mas aonde você estiver, você fala com ele, porque o olhar dele está como chama de fogo para nos ouvir, só que ele quer um coração contrito, um coração sincero. Senhor, abre para ele, eu não posso isso, eu tenho um vício disso, eu tenho um vício disso, eu não engulo daquela fulana, eu não engulo aquele bertano, eu tenho ódio, eu tenho vontade de esganar fulano, eu tenho vontade de esganar cicrano. É essa sinceridade que Deus quer ouvir, mas me ajuda, Senhor, eu não quero viver assim. Então nós vimos que essa sinceridade é, portanto, a única vida que vale a pena é aquela que permanece aos pés do Senhor. Quando nós estamos aos pés do Senhor, tudo pode suceder, porque nós estamos diante de um Deus que todo o poder está nas suas mãos. Não é diante de um presidente, não é diante de um pastor, não é diante de qualquer homem que tem poder executivo aqui na terra, não, é diante de um Deus que é dono de tudo. Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que nos formou e formou no ventre, Ele que nos gerou, nos formou no ventre, não é o homem, não é a mulher, é Ele. Então nós vimos, chamado, que vale a
pena, aos pés dele, confiando nele e fazendo apenas aquilo que viermos fazer. Precisamos ter cuidado para não atrasarmos o plano de Deus e correndo na frente dele. Amados, que nós possamos ser fiel a Deus. Nós vimos que a herança do Senhor, as horas passam muito rapidinho, nós vimos que a herança do Senhor são os filhos. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Isso, amado, nós vemos que a herança do Senhor são os filhos. O que nós estamos fazendo com os filhos? O que nós estamos fazendo com os filhos na época que nós estamos vivendo? Como eu e você estamos tratando, o que nós estamos fazendo, que legado nós estamos dando para nossos filhos? Você que está na casa do Senhor, você que está fora da casa do Senhor. Você que está vendo as situações que está correndo com as crianças. E não se preocupa de tirar um momento de estar com ele, de dar amor. Eles vão para a escola cheio de raiva, cheio de tanta dor. E ali ele desconta no amiguinho, na amiguinha, no professor. Amados, nós vimos que aqui que a herança do Senhor somos filhos, tanto os filhos biológicos como os espirituais, para vermos frutos duradouros. Neles deverá haver um investimento alto e entrega do nosso coração em amor. Tanto filho, você que conduz um templo, uma igreja, ovelhas, você que é pai biológico também. Aqui se traz para os filhos espirituais, para os filhos biológico, o investimento que nós vemos aqui, como se diz, o investimento alto e entrega todas douradores. Neles deverá haver um investimento alto e entrega de nosso coração em amor, amados. Será que nós fazemos isso com nossos filhos? Tratamos eles com amor? Tratamos nossos irmãos com amor? Aqueles que nós estamos administrando, aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, que Deus colocou nas nossas responsabilidades, será que estamos tratando ele, estamos investindo nele a palavra do Senhor, a verdade em amor? Será que estamos ensinando, será que estamos, como se diz, confrontando com o pecado? Mostrando para ele o caminho certo e o caminho errado. O caminho errado é este, o caminho tortuoso é esse. Se você ir por esse caminho, você vai se perder. E o caminho certo é esse. Assim nós investimos nos nossos filhos e nossos amados espirituais. Então nós vimos a palavra do Senhor, que nós podemos seguir, que nós podemos ter, como se diz, a herança do Senhor são os filhos. Muitas vezes queremos colocar um peso sobre os nossos filhos que nós mesmos não conseguimos viver. Muitas vezes colocamos um peso nos irmãos como os hipócritas naquela época, que ele mesmo não consegue viver. Então é lindo, nós vimos que Salomão falou aqui, esse ensinamento ele trouxe com propriedade. Ele sabia do que estava dizendo. Ele sabia do que estava falando. Então nós vimos aqui que nós temos que falar aqui com propriedade, dizendo, ao mesmo tempo lembrar de que somos mordomos e não dono desses filhos. Nós somos mordomos. Agora a escolha tem outra. Nós podemos fazer a nossa parte, como a Bíblia pede nos dias, mas a escolha deles quando eles crescerem. A escolha daqueles na igreja, que os pastores, os ensinadores, os mestres que estão ensinando a igreja, o teu povo, os filhos espirituais que são de Deus, e eles estão aí com essa responsabilidade tua, nossa, e nós vemos aqui, se eles querem ouvir, se eles querem obedecer, é eles, porque não é por pressão. Eles têm que servir por amor, mas o dever é meu, o dever é
teu de falar a verdade, de dizer a verdade, de seus filhos. Eles são entregues a nós por um tempo, para que possamos devolvê-los para Deus na hora que Ele pedir. Então não é nosso, os filhos não são nossos. A responsabilidade de nós estarmos num templo, numa igreja com ovelhas, não é nossa. E quando Deus eu pedir aquele membro que está ali, que são filhos espirituais, e o ensinamento que você deu, será que você deu de acordo? Porque tudo está registrado e a cobrança será um dia dada ali no céu, Deus irá cobrar. Se nós não ensinar conforme a Bíblia diz, confrontá-lo com o pecado, dizer a verdade para eles, e assim é com nossos filhos em amor, eles vão um dia ser levados, e um dia como vamos resgatar novamente? Essas vidas não tem mais, então isso é responsabilidade nossa, e já estarei parando por aqui, iria mais, nós vimos que é assim, é como flecha, nós temos que ensinar. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos ao tribunal. Vale a pena, amados, o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Assim ficamos com esta palavra, em nome de Jesus, no amor de Deus. Jesus te ama e quer o melhor, todo bem procede dele. Dá para os seus filhos, tanto espiritual, esta palavra gloriosa, mostrando para eles, dando amor a eles, tanto espiritual como biológico. Esta palavra fiel e verdadeira. Não deixe de orar, procure buscar ao Senhor 5 minutinhos por dia, pedindo a Deus ajuda e graça. Começa com 5, daqui a pouco você vai tomando gosto de falar com Deus, e é a coisa gloriosa e maravilhosa. Daqui a pouco você tem 1 hora orando, que você parece que foi 5 minutinhos que você estava orando. É muito bom ter essa intimidade. Não deixa de ler a Bíblia, amados. Leiam a palavra do Senhor, busquem a palavra do Senhor e peça para Deus entendimento dela, que Ele vai dar esclarecimento. E se que eu estou aqui falando é mentira, busque no Senhor, fale com Ele, porque Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para a sua família, Ele quer o melhor para os seus filhos, para o seu lar, Ele quer o melhor para a sua igreja, Ele quer o melhor para todos. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, fique na paz de Cristo.